Olá, no programa de hoje vamos falar de um dos grandes nomes da história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Eu estou falando de Gaspar Silveira Martins. Gaspar Silveira Martins nasceu em 1835, em território que compreende a fronteira do Brasil com a Serra do Aceguá, no Uruguai. Foi batizado na Catedral de Cerro Largo. Era filho de pais brasileiros. Sua mãe era Maria das Dores Martins e seu pai era Carlos Silveira, naturais de Rio Pardo e grandes estanceiros da região da fronteira. Gaspar Silveira Martins pertence ao rol dos grandes políticos do Rio Grande do Sul. Um homem do tamanho da fibra de um Bento Gonçalves. Nós não temos nenhuma dúvida a esse respeito. Nascido na Serra do Aceguá, em um local ainda um pouco sob discussão, porque há dificuldade em estabelecer exatamente a questão da estância, mas o curioso é que se diz que ele nasceu em 5 de agosto de 1835. E aí está o primeiro engano, comprovado, porque ele nasceu em 5 de agosto, sim, mas de 1834. Depois ele foi batizado na cidade uruguaia de Melo. E lá, sim, em 1835. Há uma confusão, portanto, de datas, em função da certidão de batismo de Gaspar apontar 5 de agosto de 1835, quando na verdade esse foi o dia do batismo dele. Bom, em seguida ele passou a infância sendo, nas primeiras letras, alfabetizado em Cerro Largo, né? Ali naquelas bandas do Uruguai. A sua formação de escola primária foi em Pelotas. De Pelotas, ele, terminado o curso primário, ele fez o curso chamado ginasial, né? Naquele tempo ginasial, ensino médio, no Rio de Janeiro, no famoso colégio, Colégio Vitório da Costa, que aliás existe até hoje. O mais curioso, que pouca gente sabe, eu vou contar esse episódio aqui, porque Gaspar, eu sou bisneto dele, meu pai era neto, me contava essa história, é que o dono do colégio, o Vitório da Costa, o velho professor, tinha um hábito muito curioso. Cada vez que um aluno se matriculava, e era um colégio sofisticado, um colégio caro, ele tinha o hábito de perguntar a cada aluno o seguinte: o que é que você quer ser na sua vida, profissionalmente, quando você terminar os seus estudos? Eu quero ser ministro de Estado. E ele foi ministro de Estado. Ele foi ministro de Estado da Fazenda e foi ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil, né? Terminado esses estudos no Rio de Janeiro, ele, por ser filho de estancieiros, né, lá em Aceguá, filho de Carlos Silveira e de Maria das Dores Martins, ele tentou a vida no campo comercial. Foi para São Luís do Maranhão, porque São Luís do Maranhão naquela época era conhecida como Atenas brasileira. Ou seja, ali você tinha, nessa ocasião, por volta de 1848, 1850, você tinha lá os melhores escritores, os melhores poetas do Brasil, superiores inclusive aos do Rio de Janeiro. Então ele foi para lá, mas aí aconteceu o seguinte: ele não se adaptou à vida comercial. Gaspar era um intelectual. Gaspar falava 13 idiomas, inclusive latim e grego. Então, não se adaptando a questões comerciais, trabalhar como administrador de empresa e tal, talvez querendo gerenciar as fazendas do pai, ele desistiu e voltou para o Rio de Janeiro. Mesmo sendo uruguaio, a cidadania brasileira de Gaspar Silveira Martins foi respaldada na Constituição de 1824. Dessa forma, ele se tornou com dupla nacionalidade, sendo brasileiro e também uruguaio. Gaspar Silveira Martins se formou bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo em 1856. E aí ele se matricula em 1852 no curso de Direito da Faculdade do Recife, em Pernambuco. E lá ele fica os 2 primeiros anos, 1852 e 1853. Nessa ocasião, ele é acometido por uma moléstia que nós não sabemos qual foi, porque ele escreve uma carta para o padrinho dele, que estava no Rio de Janeiro, dizendo: padrinho, eu não estou bem de saúde, não estou adaptado aqui, e vou dizer ao senhor o seguinte: eu gostaria de deixar este município de Recife, eu gostaria de concluir o meu curso em outro local. E aí sim, ele vai para São Paulo terminar os estudos de Direito, 3º, 4º e 5º ano de Direito, nos anos de 54
54, 55, 56 na Faculdade de Direito de São Paulo, hoje a USP, né? Bom, 2 anos depois de formado, e aqui tem um aspecto bastante familiar curioso, que na faculdade ele conheceu um rapaz, um colega dele de turma, chamado Vicente de Freitas Coutinho. Era um colega dele de turma. E esse rapaz era de uma família do Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro, nessa época, não existia faculdade de Direito. Quem podia estudar, ou ia para São Paulo, ou ia para Recife. Gaspar foi para São Paulo e lá ele conheceu rapazes e moças, enfim, de vários pontos do Brasil. E esse Vicente era do Rio de Janeiro. Esse Vicente era filho de um grande advogado do Rio de Janeiro, chamado José Júlio de Freitas Coutinho. Um advogado de muita nomeada, de muita fama no Rio de Janeiro. E o Vicente, então, o filho dele, ficou muito amigo do Gaspar. Convidou Gaspar um dia para ir ao Rio de Janeiro conhecer o pai, já que havia essa amizade de família. E lá, Gaspar conheceu a família e encontrou a irmã de Vicente, a senhora Adelaide Augusta de Freitas Coutinho. E o que aconteceu ali? 2 anos depois de formados, Gaspar formou-se em 1856, no dia 27 de novembro de 1858, Gaspar casa-se com a irmã desse seu colega de faculdade, a senhora Adelaide Augusta de Freitas Coutinho. Foi exercer a advocacia no Rio de Janeiro, onde trabalhou no escritório do Dr. José Júlio de Freitas Coutinho, um dos mais influentes do país na época. Em 1859, atuou como juiz municipal no Rio de Janeiro. Na província do Rio Grande do Sul, foi criador do Partido Liberal Histórico, sendo deputado provincial em 1862. Gaspar estreou na vida pública como deputado pelo Rio Grande do Sul, na corte, né? E a estreia dele, aos 26 anos, quer dizer, se ele nasceu em 1834, nós vamos ver que a estreia dele foi em 1860. Né? Ou seja, 2 anos depois de formado, Gaspar já estava pugnando, lutando pelos interesses sociais desse país. E o Visconde de Toné escreveu um livro chamado Reminiscências, e nesse livro ele cita a estreia, ele descreve a estreia de Gaspar, né? Dizendo que a estreia de Gaspar foi um estrondo. Ele usa a expressão estrondo. E como a Câmara dos Deputados funcionava na antiga cadeia da colônia, a chamada cadeia velha do Império, que eram paredes de pedra, né? Pedras de cantaria, pedras pesadas, diz o Visconde Toné, parecia que as paredes de pedra da cadeia velha do Império iriam desmoronar diante da potência da voz daquele homem. No Império, na época, as pessoas que não fossem alfabetizadas não podiam votar. A pessoa para votar tinha que ser alfabetizada e tinha também que ser batizada na Igreja Católica. O Brasil tinha naquele tempo aproximadamente 80% de iletrados, pessoas que não sabiam nem ler e escrever. Ou seja, o povo brasileiro era, digamos, administrado por 20% de indivíduos. A representação parlamentar era muito ruim, porque os 20% melhor que mais é que eram representados. Gaspar fez passar uma lei obrigando a que os pais matriculassem os filhos na escola primária, sob pena de prisão. Porque ele queria o que com isso? Que as crianças todas pudessem ler e escrever para votar. Ele queria uma melhor participação popular na política, né? Um outro aspecto era a questão do catolicismo. O indivíduo que não fosse batizado da igreja não podia votar. Ele tentou mudar isso num primeiro momento. O Visconde de Sinimbu, que era presidente do Conselho de Ministros, não aceitou essa lei que ele queria propor, de permitir o voto das pessoas que não fossem batizadas na Igreja Católica. Porque Gaspar dizia, no seu discurso, cada um deve procurar o céu pela maneira que quiser. O Estado não pode ter o direito de impedir que a pessoa tenha o seu representante no parlamento, nas câmaras. Então, é preciso um Estado livre numa igreja livre. Gaspar era monarquista. Ele era muito amigo do imperador. Mas ele não era um caudatário. Ele não era um homem que aplaudia
aquilo que não poderia ser aplaudido. Embora monarquista, havia momentos em que ele divergia do imperador. Por exemplo, um determinado momento da história, nós temos isso aqui documentado aqui nesta obra escrita pelo filho dele, né, o meu tio-avô, o imperador teve uma desavença com ele numa questão de nomeações, etc. E Gaspar não concordou. E o imperador forçou tal, e o Gaspar disse: lembre-se, Vossa Majestade, que eu sou ministro de Estado e não ministro de Vossa Majestade. Quer dizer, o que eu posso concluir? Já se vão tempos, bons tempos, né, em que havia políticos que poderiam dizer isso diante do seu chefe do executivo e chefes de executivo que ouviam isso sem rancor e sem raiva, porque o Gaspar não foi exonerado, apesar de isso foi imperador. Em 1872, ele assumiu como deputado-geral na Câmara dos Deputados e permaneceu até 1879. Foi ministro da Fazenda do Império em 1878 e entre 1880 e 1888 atuou como senador. Em 1889, foi empossado à presidência da província do Rio Grande do Sul. Com a proclamação da República e o fim da monarquia em 1889, por um decreto do governo republicano, Silveira Martins foi exilado na Europa, onde permaneceu até 1891. A preocupação deles é que Gaspar, por ser um grande orador, um homem que falava 13 idiomas, um homem que tinha sido ministro da Fazenda, ministro das Relações Exteriores, deputado, senador, até juiz de direito, esse homem pudesse cooptar o povo para voltar ao antigo regime, a monarquia. Então havia essa preocupação. Então os republicanos tinham um verdadeiro ódio, a ponto do próprio Marechal Deodoro da Fonseca chegou a propor o fuzilamento de Gaspar no início da República. E Gaspar só não foi fuzilado porque participava da junta de governo, na República com o Deodoro, o Rui Barbosa. E o Rui Barbosa, grande intelectual, senador baiano, se levantou e disse: Marechal, data vênia, o senhor me desculpe, mas eu não posso concordar com o fuzilamento de Silveira Martins. Mas por quê? Pergunta o Marechal. Este homem é um perigo solto. E diz o Rui Barbosa: não, mas acontece que ele é adorado na Europa. O Brasil vai começar muito mal a sua imagem de república nessas condições. Nós não podemos fuzilar esse homem. Mas aí diz o Marechal: mas aí o que nós vamos fazer? Solto ele não pode ficar? Diz o Rui: não, então vamos colocá-lo no exílio. Foi quando Gaspar partiu para a França, onde ficou morando alguns anos exilado. Em 1892, Gaspar Silveira Martins retorna ao Rio Grande do Sul e funda em Bagé o Partido Federalista, formado por dissidentes republicanos e ex-liberais. A Revolução Federalista de 1892, que durou até 1895, teve Gaspar Silveira Martins como principal chefe do conflito, contra o grupo dos republicanos que tinha por líder Júlio de Castilhos. Após o conflito, em 1896, foi organizado um novo Congresso Federalista, onde foi defendido a continuidade do Partido Federalista. Por volta de 1895, Gaspar tenta se fixar no Rio Grande do Sul, né? E ele encontra aqui uma oposição política pesada ligada a Júlio de Castilhos. Em 1901, morre Silveira Martins em Montevidéu e mais tarde seus restos mortais são depositados aqui na Catedral de Bagé. Gaspar era maragato e havia essa dificuldade. Então o que ele vai fazer? Ele vai morar no Uruguai. Ele vai morar em Montevidéu. E ele falece em Montevidéu em julho de 1901 e tentam trazer o corpo de Gaspar para Bagé. Mas Júlio de Castilhos declara: este homem não entra no Rio Grande do Sul nem morto. Então, nesse caso, ele foi enterrado no cemitério central de Montevidéu, no jazigo da família Soares, tendo sido os seus restos mortais depois trasladados para o Rio Grande do Sul somente em 1920, exatamente até no dia do aniversário dele. Chegou aqui em Bagé 5 de agosto de 1920, quando o governador
era o Borges de Medeiros, que já era evidentemente tinha uma outra mentalidade e dizia: tragam para o Rio Grande do Sul este filho importante da terra. Veja o que diz José do Patrocínio no dia do velório de Gaspar, em julho de 1901, após o seu falecimento, evidentemente, lá em Montevidéu. Lembrando que José do Patrocínio era negro, era político, como ele também, era um homem do Senado, da Câmara também, enfim, e era um abolicionista. Então, vejamos se os abolicionistas gostavam ou não de Gaspar. Discurso de José do Patrocínio: descansa em paz, Demóstenes dos Pampas. Assim como Assis Brasil dizia, né, que Gaspar foi o maior atleta da tribuna de uma política de todos os tempos, não só do Brasil, mas de todos os tempos do planeta, né? José do Patrocínio chamou de Demóstenes dos Pampas, equiparou aquele grande orador grego, Demóstenes. Continua: ninguém pode pisar um palmo de terra sul-rio-grandense sem lembrar o teu nome, benfeitor glorioso do teu estado natal. José do Patrocínio chama Gaspar de benfeitor do Rio Grande do Sul. Servidor incansável da liberdade, perdida a vibração da tua palavra e da tua energia, ficará a tua memória para nos ensinar, pelo teu exemplo, como se serve aos princípios, sacrificando a fortuna, o bem-estar e a vida. Não há agora uma alma liberal que não esteja de luto. E o estado em que nasceste e que te não conheceu para prezar-te nos últimos anos de tua vida, porque nos últimos anos da vida dele não pôde morar no Rio Grande do Sul, por questões políticas com Júlio de Castilhos, né? Foi morar no Uruguai. Então ele diz: o estado, Rio Grande do Sul, em que nasceste e que te não conheceu para prezar-te nos últimos anos da tua vida, é o primeiro a confessar. O Rio Grande do Sul é o primeiro a confessar que perdeu o maior de seus filhos pela inteligência, pelo saber e pela generosidade. José do Patrocínio. O legado de Silveira Martins mostra que não devemos nos calar para o sistema. A história de Gaspar Silveira Martins está ligada à história do Rio Grande do Sul e às memórias do Pampa. Até a próxima! Olá! O livro Rio Grande do Sul, um século de história, do jornalista Carlos Urbim, transforma em textos a série que em 1998 foi ao ar pela RBS TV e TV Com. Os rio-grandenses conviveram com um programa que, em média de 70 segundos, exibia cenas dos gaúchos no século XX. E esse é o nosso Dica de Leitura de hoje. Foram 60 capítulos apresentados até dezembro de 1999. Carlos Urbim contou com uma equipe de jornalistas para escrever de uma forma atraente os fatos históricos que marcaram o século passado. Disputas políticas acirradas, eventos culturais, empreendimentos empresariais, fatos que foram importantes para a vida dos gaúchos. Na obra, encontramos informações inauditas sobre personalidades e testemunhas do século passado. O livro Rio Grande do Sul, um século de história, foi o nosso Dica de Leitura de hoje. Até a próxima!